nós somos perfeitos? Não, estamos longe disso, né? Mas nós vamos alcançar a perfeição plena em Cristo Jesus. Enquanto nós estamos aqui na terra caminhando, nós tentamos nos aperfeiçoar. E o que vai nos aperfeiçoar é aquilo que Jesus falou: vós sois lavados pela lavagem da palavra. Nós precisamos estudar a palavra, porque a palavra de Deus vai nos lavar, nos transformar e nos colocar cada vez mais semelhantes a Jesus. Não tem como eu me transformar se eu não tiver conhecimento da palavra. Quando você faz alguma coisa que entristece o coração de Deus, o Espírito Santo vai te convencer pela palavra. Ele vai trazer à sua mente a palavra naquele momento que você está aborrecendo a Deus, e Ele vai te convencer pelo conhecimento da palavra. Mas para isso, nós precisamos vir à casa de Deus estudar a palavra, estarmos juntos estudando a palavra. A escola dominical é a única escola da nossa vida que nos ensina valores eternos. É a única escola que nos traz conhecimento que vai permanecer na vida eterna. Porque todas as outras universidades, meus irmãos, elas não vão te formar para a vida eterna. Nós vamos aprender valores. Vamos aprender valores, né? Conhecimento do homem. Quando você presta atenção, você aprende valores. Isso é muito bom porque nos edifica e nos ajuda. Mas a escola dominical nos traz o conhecimento da palavra de Deus. Bom, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo, como povo de Deus, para juntos aprendermos da Tua palavra e sermos edificados por ela. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber o ensino da Tua palavra, para que ela nos lave e nos transforme, para que sejamos semelhantes a Jesus e cada vez mais possamos agradar o coração do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Queremos agradar o Teu coração, Senhor. Fala conosco poderosamente nesta manhã. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, de hoje é o mundo do apóstolo Paulo. Bom, como vocês sabem, o apóstolo Paulo foi um dos grandes homens da Bíblia. Ele tem grandes ensinamentos. Então, a vida dele é de uma riqueza inestimável. A palavra de Deus nos mostra isso, e muitos acreditam que depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo é que teve o maior renome dentro de todo o ensino que ele nos passou a respeito da igreja. Então, é um homem pleno, um homem cheio de conhecimento, com defeitos também, como muitos. Então a gente vai estudar um pouco da vida desse homem. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas que você pode aprender durante o estudo que nós vamos ter do apóstolo Paulo. Primeiro, é como você se comporta nas perseguições. Se você não sabe como se comportar nas perseguições, você vai ver que na vida do apóstolo Paulo, ele vai passar por várias situações e ele vai nos ensinar a como nos comportar diante das perseguições. Mateus, pode passar, tá? Para o próximo. Ele também fala como identificar a vocação. Nós falamos aqui, ela falou do chamado, que era o pastor, a pastoraria, ou tiver o chamado. O apóstolo Paulo também teve um chamado diferente dos outros homens, mas ele teve um chamado, ele foi vocacionado para levar a palavra de Deus, não aos judeus, mas aos gentios. Você vai aprender também como plantar igrejas. Com o apóstolo Paulo, ele em suas viagens missionárias, ele foi implantando as igrejas. Em cada lugar que ele chegava, ele plantava e depois ele voltava para ver como estava o andamento daquelas igrejas. Também você vai aprender como evangelizar. Quem de nós gostaria de saber melhor como evangelizar as pessoas? Então, dentro dos estudos que nós vamos ter nas próximas aulas do apóstolo Paulo, você também vai aprender como evangelizar. E também como
discipular. O que é fazer discípulos? Fazer discípulo é aquela pessoa que você traz ao Senhor Jesus e depois você vai dando suporte para ela. Você vai ensinando como ela vai encontrar a palavra, vai tirando as dúvidas. Isso é formar discípulos, isso é ensinar. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos e é isso também que o apóstolo Paulo nos ensina durante os seus estudos, como discipular aquelas pessoas que nós trazemos para Cristo. E ele fala também como zelar pela preciosa doutrina de Cristo. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, como é que nós vamos poder ensinar a doutrina de Cristo? Então, ele traz uma doutrina para a igreja de Cristo que estava nascendo, e essa doutrina que ele traz para a igreja são essas doutrinas que nós também temos que aprender para também repassá-las às pessoas. Então, nós vamos aprender aqui a biografia desse homem, vamos ver as coisas grandes que ele fez e como ele fez essas coisas para que a gente possa também evoluir na nossa vida diária. Então, o nosso desejo é que você, como apóstolo Paulo, tenha uma perspectiva que fortalece diretamente a igreja, que você tenha uma perspectiva de amadurecimento. É isso que ele tinha, uma vida prática e uma perspectiva de como deveria ser e como deveria ser implantado e ensinado às igrejas. Porque vocês sabem que o berço da igreja foram os judeus. Então ali eles vinham com as leis mosaicas, eles vinham com muitos ritos, e Paulo ele foi levado aos gentios a nos ensinar como nós deveríamos adorar ao nosso Cristo e fazer as coisas de acordo com a nossa personalidade, com a nossa cultura, e tirar aqueles ritos que eram dos judeus para as nossas vidas. Ter um ministério não é mais leve, mas um ministério de graça. Então tudo isso o apóstolo Paulo fez. Os 11 discípulos de Cristo, eles ensinavam aos judeus. O apóstolo Paulo ele foi comissionado, vocacionado para ensinar aos gentios. O texto áureo diz assim, disse-lhe, está lá em Atos 9,15, porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. A verdade prática deste estudo, segundo a soberana vontade de Deus, ele usa circunstâncias para fazer uma grande obra. Então Deus ele é soberano e ele vai usar justamente as pessoas para ele fazer a sua grande obra. Vamos lá para o nosso texto bíblico que nós vamos estudar hoje, Atos 26, de 1 a 7. Está vendo que nós não começamos do início. Por quê? Porque a partir da semana que vem começa verdadeiramente o estudo da vida, a biografia do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Como hoje nós vivemos no mundo em meio a pandemias, em meio à política, a corrupção política e essas coisas todas, a gente vai ver sobre o mundo que o apóstolo Paulo vivia. Então diz assim a palavra do Senhor. O texto, como título, Paulo testifica perante o rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo, tens permissão para te defenderes. Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por contente, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Principalmente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, peço-te que me ouças com paciência. A minha vida desde a mocidade, que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio e, se o quiserem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais,
Estou aqui e sou julgado. Essa é a promessa que nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por causa dessa esperança. Ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Se você conhece um pouquinho a vida do apóstolo, você sabe da perseguição. Ele, de perseguidor, também passou a ser perseguido. Então a gente vai ver hoje o mundo de Paulo no Império Romano, e ele se divide em 3 partes: entendendo a origem de Paulo, a geografia do mundo de Paulo e Paulo chamado para os gentios. Vamos entender primeiro a origem de Paulo. Como nós vemos, o Paulo, ele tem o nome Paulo, é um nome romano, não é um nome judeu. Então ele era Saulo, que era um nome judeu, e foi transformado para o nome romano Paulo. Não há uma cronologia do nascimento de Paulo na Bíblia, mas eles acreditam que, e nem assim muitos detalhes da sua forma cultural e religiosa, mas eles acreditam que Paulo, ele nasceu 5 antes de Cristo. Então, quando Cristo foi crucificado, ele teria aí entre 30 a 35 anos de idade. Ele era natural de Tarso, que era a capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídicos, na Ásia Menor. Então, a gente não tem com precisão quando Paulo nasceu. Eles acreditam, os teólogos acreditam que Paulo nasceu 5 antes de Cristo. Então, quando Cristo foi crucificado, Paulo tinha mais ou menos 30 a 35 anos de idade. Também não tem nada de data de nascimento dele. Então, a gente não sabe nem que mês, nem o dia em que Paulo nasceu. Então, essa é a origem de Paulo. O nome dele, Paulo, romano, Saulo, judeu, e ele depois então vai ser transformado de Saulo para Paulo. Qual era a geografia desse mundo? O mundo gentílico, você sabe, estava dominado pelo Império Romano. Quem liderava ali naquela hora era o Império Romano. E o Império Romano, quando você estuda a vida de Jesus, e para Jesus virar o mundo, Deus foi tremendo, porque ele colocou o Império Romano e eles gostavam muito de ter suas estradas sempre bem mapeadas, bem organizadas. Então houve uma grande facilidade de Jesus ali espalhar o Evangelho. Na época de Paulo, quando Paulo começou, isso estava melhor ainda, porque segundo informações da história, a malha viária, as estradas, elas abrangiam 300 mil quilômetros, e 90 mil quilômetros desses 300 mil, eles davam condição das pessoas trafegarem normalmente, além das viagens marítimas, que o apóstolo Paulo fez, o qual ele teve ele sofreu, não é afogamento não, naufrágio. Então ele naufragou e também teve algumas enfermidades durante este período. Então a malha viária era muito excelente muito excelente para a professora era excelente para a propagação do Evangelho. Então ele tinha ali. Por que os romanos faziam isso? Você deve pensar assim, nossa, porque eles gostavam de tudo organizado. Não, eles queriam que as suas estradas estivessem todas perfeitas, porque se houvesse o menor indício de rebelião, o exército correria até lá, as estradas estavam boas e eles reprimiriam então aquelas rebeliões. Por isso que eles mantinham ali essa malha viária tão boa para propagação, que eles achavam que era só para que seus exércitos se locomovessem melhor, mas como Deus usa as circunstâncias, então essas circunstâncias foram usadas para que o apóstolo Paulo pregasse a palavra de Deus e também os discípulos do Senhor Jesus. Então essa era a parte geográfica do mundo de Paulo. Paulo também ele foi chamado para os gentios, ele foi vocacionado, como nós falamos antes, para pregar aos gentios. Lá em Atos 9,15 você vê a história da conversão de Paulo. Na semana que vem vai se detalhar mais a respeito disso. Mas Paulo, você sabe, ele chegou ali e
pegou cartas, porque ele queria perseguir aos cristãos que estavam lá em Damasco. Então ele chegou e falou assim: eu quero cartas para perseguir esses homens e para matar esses cristãos. E foi-lhe dado então as cartas, e Paulo foi a caminho de Damasco. Só que no caminho de Damasco uma grande luz apareceu, e aí Paulo caiu ao chão e aí ficou cego, e a voz dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo ali ouviu a voz do Senhor Jesus. Foi um homem que teve o seu chamado pelo próprio Senhor Jesus. Por isso que ele mesmo se intitula um apóstolo fora do tempo, porque ele não andou com Jesus, ele não foi discípulo ali do Senhor Jesus, mas ele foi comissionado. Na época Jesus o chamou de Saulo, 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 por que me persegues? E então ele fica cego e Jesus orienta para que ele vá para a cidade. E aí o Senhor fala com Ananias e vai lá 3 dias, Paulo ficou ali sem ver, 3 dias necessários. Eu não sei se você já notou na vida da gente, algumas coisas acontecem durante 3 dias. Eu tenho uma história de 3 dias na minha vida, mas não vou contar aqui agora, porque nossa aula tem que encerrar. Mas o Paulo, ele fica, Saulo fica cego durante 3 dias. E aí o Senhor fala com Ananias. Ananias fala com o Senhor: mas Senhor, eu conheço esse homem, eu já ouvi falar desse homem. Esse homem é um perseguidor da igreja, é um perseguidor dos cristãos. Então o Senhor fala para ele que ele era um vaso escolhido para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra aos gentios. Aí Ananias vai até ele e impõe as mãos, ora, ele recupera a visão, e ali então este homem é vocacionado. E eu escutei alguma coisa muito interessante a respeito da vocação de Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, e era um homem conhecedor da Torá, conhecedor dos ritos judaicos, conhecedor da lei mosaica completa que é a Torá. Ele era um homem que tinha uma cultura elevada. Ele não só aprendeu ali no judaísmo aos pés de Gamaliel, como ele também foi levado e aprendeu também com os romanos como esse povo. Tinha uma cultura tremenda, também falava grego. Na época, o grego koiné, Paulo falava grego, Paulo falava aramaico, Paulo falava o hebraico. Então ele era um homem de uma cultura tremenda, sem contar por ser fariseu, defendia lá o lado do farisaísmo. Então que era um grupo com o qual seu pai era também um fariseu. Era um grupo ali que eles destonavam dos saduceus. Uns acreditavam que havia ressurreição e outros não. Então ele era do grupo dos fariseus. Então eram grupos muito fortes ali em Israel. Então Paulo era um homem culturalmente esplêndido, tinha uma cultura maravilhosa. Então como Deus chamaria o homem daquele? Eu achei bastante interessante. Ele enviaria um pescador para falar com Paulo, um pescador para poder falar assim: olha Paulo, você tem que ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. Ou os discípulos do Senhor Jesus que andavam com o Senhor Jesus, embora saibamos que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, mas Deus, ele precisava chamar aquele homem, tinha preparado aquele homem a vida inteira para que ele pudesse levar o Evangelho aos gentios, embora Paulo não soubesse disso. Então ele fez dessa maneira sobrenatural, um chamado sobrenatural. Na realidade, os chamados para nós, para alguns homens de Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo, é saber naquilo que você tem vocação ao longo dos anos, e aí então, naquilo que você é vocacionado, você vai empreender na obra de Deus. No caso dele, foi um chamado sobrenatural, e isso é para poucos. E ele fala justamente por isso, porque era um homem culturalmente, de uma cultura vasta e muito
muito inteligente e conhecedor da Torá, conhecedor também das outras culturas. Então não dava para chamar aquele homem de uma outra forma que se não fosse o próprio Senhor Jesus. Você imagina, né, este homem. E olha que a maior parte do Evangelho, nós temos 27 livros, né? 13 dessas cartas são escritas pelo apóstolo Paulo. E Hebreus, que alguns teólogos também consideram ser dele, mas não têm certeza. Então, 13 cartas são confirmadas dele, e Hebreus, que eles mais ou menos acreditam que seja escrita pelo apóstolo Paulo. Então, era um homem com muitas virtudes, mas era um homem que tinha, e quando ele lutava por algo, ele tinha ousadia, né? Ele não deixava por menos. Então Deus precisava de um homem daquela estirpe para poder fazer a sua grande obra. Então não é fácil, né? A gente às vezes quer ter um chamado, ou acha que tem um chamado, aquela coisa toda, mas a gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, nos direcionando, nos falando, e olhar ao longo da nossa vida a nossa vocação, porque com certeza Deus ele vai abrir portas diante disso nas nossas vidas. Então ele tinha muita sabedoria e presciência, o nosso Deus, né? Ele é sábio e presciente. Ele jamais vai chamar alguém que não quer fazer nada. Ele vai chamar pessoas que desejam fazer alguma coisa para o seu reino. Então ele diz ali, né, em Atos 26, versículo 17, falando com o rei Agripa: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te aparecia, ele falando, né, de Deus, que Jesus falando para ele, para por ministro e testemunha de quem? Dos gentios. Bom, e aí nós falamos, né, um pouco dessa parte. Então vamos para o mundo cultural de Paulo. Como eu disse para vocês, né, ele era um homem que tinha uma cultura vasta. Mas vamos ver como é que era o mundo dele. E como a gente pode usar essa cultura, a nossa cultura, a cultura de muitos povos hoje, ao nosso favor. Deixa eu só falar para vocês que ele fala aqui. Deixa eu ver. Tá, vamos lá, primeiro. Está dentro desse aqui. A língua mundial daqueles dias era o grego. Embora nós saibamos que os romanos, né, em Roma, se falava naquela época o latim. Então não se falava outra língua senão o latim em Roma. Mas quando eles foram ali, conquistaram aqueles impérios, a língua grega estava muito forte, que era o grego koiné. Então não tinha como. Então eles acabaram, os romanos, aderindo também ao grego koiné. Então ele fala aqui: para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e a conhecer a profundidade da Torá. E ele aprendeu isso aos pés de Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas hoje do mundo. Quais vocês acham que são as principais línguas hoje do mundo? Falam aí para mim. Vão participar. Inglês, espanhol, qual mais? Mandarim. Qual mais? Francês. Francês também. Então, quantos de nós aqui são formados em mandarim? Creio que nenhum, né? Mas inglês nós temos muitos. Inglês e francês e espanhol, eu creio que muitos de nós falamos, né? Eu não falo nem inglês, nem francês, nem espanhol. Eu só sei algumas coisinhas dessas línguas, mas não falo fluentemente. Mas quem fala fluentemente
pode ser usado pelo Senhor Jesus para poder falar essas línguas. E que interessante, né? Eu não sabia que o mandarim era uma das principais línguas hoje faladas no mundo. Ia ser muito bom para nós, né? Quem sabe? Alguém aqui se habilita a aprender mandarim, né? Então, qual é o mundo também? Nós vimos, então, a língua mundial daqueles dias, que era o grego, e o mundo cultural do apóstolo Paulo. Então, o Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa. Parece que a gente está ouvindo isso nos nossos dias, né? Quando eles falam da diversidade religiosa. Então, o Império Romano, ele respeitava essa diversidade religiosa. Então, desde que se respeitassem os deuses do Império em Roma. Então, havia cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade, Asclépio era uma divindade de cura. E havia também as divindades na Ásia Menor, né, sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, né, como nós vimos também, né, e tem uma passagem do apóstolo Paulo, que vocês vão ver lá na frente, quando ele está no lugar onde essa deusa Diana era invocada. Tinha também Artemis e outras mais. Então, essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas também pode abrir caminho para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, quando ele foi lá no Areópago, né, de Atenas. Então, Paulo ele tinha um livre acesso por causa da sua cultura. A influência agora da filosofia grega. Gente, a gente está vendo isso, que é o mundo em que Paulo vivia. E trazer isso para nós, né, para as diversidades hoje que nós temos, e aprender com o apóstolo a como pregar para essas diversidades. A influência da filosofia grega. Neste mundo religioso, havia influência filosófica grega. Essencialmente o Império Romano, ele era politeísta, né? Politeísta, aqueles que têm vários deuses. Nós somos o quê? Monoteístas, né? Nós cremos em um só Deus. E Paulo referiu-se, né, com base nisso em Coríntios, falando ali dos vários deuses nos quais eles serviam. Então, essa influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daquele dia. O que os gnósticos acreditavam? Eles acreditavam que a fé não era estímulo para a salvação. Você não era convertido pela fé, você não se convertia pela fé, mas se convertia através do conhecimento que você tinha, principalmente conhecimento espiritual. Então eles não acreditavam que pela fé as pessoas se convertessem, mas a cultura, o conhecimento, aquela coisa que eles adquiriam, principalmente espirituais, procurando ali, né, em vários religiões, inclusive, né, no judaísmo, eles acreditavam então que as pessoas, eles se convertiam através disso. Então não era pela fé. Então Paulo precisava acabar com isso, né? E era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muito cristão daquele dia. Então os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos teriam misturadas com a doutrina pura de Cristo. Então, naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve que fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. E é isso que a gente vai estudar, né, do apóstolo Paulo, essas coisas que ele tinha bem forte, reveladas pelo Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse então difundir nas igrejas cristãs. Então o apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo,
né, como proclamadores do Evangelho, nós também devemos fazer a mesma maneira. Como é que a gente pode fazer isso? 1 Pedro diz que nós temos que estar sempre prontos para responder qual é a razão da esperança que há em cada um de nós. Então nós precisamos estar sempre prontos. Prontos quer dizer o quê? Que nós meditamos na palavra, conhecemos a doutrina cristã para difundi-la entre as pessoas. Então não dá para você querer, muitas vezes, falar de Jesus sem ter conhecimento daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus está fazendo, né, ao longo de toda a história e o que o cristianismo tem trago para as nossas vidas. Então, como cristãos, nós temos que saber muitas coisas sobre o cristianismo e sobre a doutrina cristã. Bom, a síntese desse tópico é: o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo, e como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Está vendo como é que é importante? Às vezes a gente dá importância a poucas coisas. Hoje nós estamos, né, até mesmo no Brasil, divididos em tribos. Né? Tem a tribo do surfista, tem a tribo dos aqueles que andam de skate, e eles falam uma língua entre si. Né? Tem a tribo dos jovens. Hoje, por exemplo, eu não consigo falar como os jovens falam, mas existem pessoas que têm aquela conexão, né, e falam como os jovens, como os adolescentes, como as crianças, até mesmo os desenhos, né, que passam a gente utilizar para estar ali informando as nossas crianças a respeito do mundo em que eles estão vivendo. Então a gente tem hoje várias tribos, assim como Paulo, né, ele se intitulava, e ele era da tribo de Benjamim. Então ele falava ali: olha, eu sou da tribo de Benjamim e eu sei o que estou falando, eu fui criado estudando a Torá, conheço os princípios da Torá, então eu posso falar para os cristãos e posso dizer, né, tendo a revelação do Espírito Santo, o que a igreja de Cristo necessita. Você pode ver isso em Atos 15, quando tem a instituição diaconal, em que havia ali, já começou algumas divisões. Porque eles acreditavam que uns podiam comer carne sacrificada, sangue, aquela coisa toda. Então eles fizeram ali um concílio para dizer para os cristãos como eles deveriam proceder. E eles falam ali que o sangue ele foi abolido, tanto lá no Velho Testamento, para você que come sangue de animais, como no Novo Testamento, na instituição diaconal. Então o sangue dos animais não era permitido comer. Então, essas coisas, né? E outra coisa, os ritos judaicos, eles tinham que fazer aquela separação, porque estava ficando difícil para uma pessoa que não era judia crer no Senhor Jesus e pegar todos os ritos judaicos de uma cultura completamente diferente da dele e seguir o Evangelho. Então, por isso que Deus chamou Paulo, né, com aquele Evangelho, para ele mostrar que era pela salvação, que era pela graça, e mostrar como Deus agia, como o Senhor Jesus Cristo era, para que eles pudessem então entender na linguagem deles como o Senhor Jesus queria a sua igreja, como Deus nos queria. Então isso é muito importante. Então você vê, hoje nós temos as tribos e temos pessoas, né, que vão ali e elas vão e fazem exatamente de acordo com tudo isso. Então vamos lá, o mundo religioso de Paulo. Rapidinho, tá? Para a gente terminar. Se eu não terminar, outra pessoa semana que vem vai ter que fazer tudo outra vez. Então vamos lá, o mundo religioso. Por isso que eu estou lendo mais para ficar mais rápido. O mundo religioso. Paulo ele se identifica como judeus, né? Como judeu, em Atos, está lá em Atos 22:3. Ele declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que ele apenas falasse o grego. Então ele mostrou ali que ele era realmente judeu. Então ele tinha sangue de pai judeu. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo era. E ele foi criado também dentro da fé judaica. A circuncisão
circuncisão. Ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Uma vez que eles valorizavam muito as genealogias, Paulo então se declarou da tribo de Benjamim. E dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia todas as leis e regras requeridas especialmente pelos judeus. Ele era um homem extremamente religioso e zeloso, cumpria piamente a lei de Moisés, deu testemunho de que havia sido instruído na Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, que era um dos rabinos mais famosos naquela época, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. O mundo palco da mensagem de Paulo ao povo gentio. Bom, ele era um missionário comissionado para pregar aos gentios, enquanto os discípulos de Jesus, ficavam ali naquela visão limitada apenas ao povo judeu. Então, quando o Senhor vocacionou Paulo pelas características de que precisava disseminar o evangelho no mundo gentio, as culturas romana e grega que ele adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentio. Então não era à toa que ele tinha aquela formação, que dava condição a ele de estar ali, peregrinando entre esses mundos. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus e nas praças, como o Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Então, o mundo de hoje também nos dá vários palcos, como eu falei aqui, dividido em tribos. Então, nós temos aí pessoas que se identificam com várias dessas tribos e que podem estar pregando o Evangelho. A síntese desse tópico é o apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Bom, e a nossa conclusão? Eu falei que eu ia rápido, Deixei de falar algumas coisas aqui, mas tenho certeza que nas próximas aulas o pastor, aquilo que eu deixei de falar aqui vai ser falado. Na realidade, eu montei tudo isso ontem do meio-dia para cá, porque naquela correria, porque o pastor ligou e tal, falou que não tinha condição, a garganta dele está meio assim, mas graças a Deus não é nada sério, é justamente aquilo que ele entra e sai do ar-condicionado e fica então resfriado. Então vamos lá à nossa conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e agudo no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. Então, o mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que ele comunicasse o Evangelho de Cristo. Então, o mundo foi aquilo que Deus abriu. E eu só queria fazer uma pausa, uma observaçãozinha. A gente tem ouvido muito, quando você abre o YouTube, quando você vê o Google, e você ouve morte, e calamidade, e caos, e muitos, amados irmãos, usam isso como uma forma de terrorismo para o mundo, muita morte. Você só ouve falar de destruição e morte, e destruição e morte no geral. Mas eu meditando sobre isso, falei assim, mas Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é vida, e ele fala que ele é vida em abundância,
abundância, e eu creio que Ele é vida em abundância, por que tantas mortes? Por que se falar tanto em morte? Por que tanta coisa? Por que tem se usado tanto as mídias sociais para se falar em morte? As pessoas aí fora estão morrendo, mas existe um evangelho da esperança. E esse evangelho da esperança é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo falou: eu sou a vida. E Ele disse mais: crê em mim, não morrerá. Então Jesus, Ele é vida. Então o que nós temos que espalhar para as pessoas? Olha, se você está num caminho que parece que vai dar no caminho de morte, vem para Jesus, porque Jesus é vida. Vem para o Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus, se coloca na presença do Senhor Jesus, porque Ele é vida. E Ele falou: eu sou vida em abundância. Eu fiquei lá pensando: vida em abundância, o que eu preciso dessa vida em abundância? Primeiro, eu preciso de salvação. Para ter essa vida de abundância na minha vida, eu preciso ser salvo. E eu preciso de fé. Eu já tenho um pinguinho de fé que me dá origem a aceitar o Senhor Jesus para a salvação. Mas agora eu preciso de mais fé, porque o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então eu preciso dessa fé incutida em mim, para que eu possa ter ousadia de falar desse Jesus que é esperança, que é vida. Então eu preciso desse Jesus que liberta, eu preciso desse Jesus que cura, eu preciso desse Jesus que salva, e desse Jesus que voltará, porque Ele é vida, e Ele falou vida em abundância. Então salvação, eu preciso de fé, e eu preciso de paz, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que eu tenho dentro de mim, que eu vou poder levar para as outras pessoas. Olha, se você está passando por isso, creia, o Senhor Jesus é paz, e o Senhor Jesus vai te dar força para que você possa empreender, para que você possa ir adiante, para que você possa fazer algo por Ele. Nós somos vocacionados para pregar no mundo de morte que existe vida, e existe vida com abundância. Que você pode vir na casa de Deus, que vai ter homens e mulheres que vão impor as mãos sobre você e vocês vão serem curados. Nós temos homens e mulheres na casa de Deus que pregam a palavra do Senhor Jesus e que podem levar a libertação àqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão algemados pelo pecado. Então nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz. Fazemos aquilo que o apóstolo Paulo fez, com ousadia, com perseverança, crendo na palavra de Deus. E ele fala mais, você vai ver um dos textos: como crerão se não há quem pregue? Como vão crer na vida se nós não falamos de vida? Se nós não levamos vida, como vão crer na vida? Nós precisamos levar esse evangelho, a esperança, como diz Pedro, a razão da esperança que há em cada um de nós, levar adiante para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão enfermas, para as pessoas que estão caídas, para que elas possam se levantar, o evangelho do Senhor Jesus ser pregado, com íntegra. Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo e Ele voltará, Ele liberta as pessoas que estão encarceradas. Amém, amados? Então que você possa aprender com o apóstolo Paulo. Nós vamos estar aprendendo em fazer diferença da tribo da qual você pertence. Ele fazia questão de dizer: eu sou da tribo de Benjamim. Nós somos da tribo do Senhor Jesus. Não é? Nós temos que propagar o nome do Senhor Jesus. Fique em pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, colocar nossas vidas diante do teu altar. Usa-nos, Senhor, para a honra